All right, we continue. Então vamos continuar. In verse 7, No verso 7, he was oppressed and he was afflicted. ele foi oprimido e humilhado. Talking about the suffering of Messiah before the cross. Tratando do sofrimento do Senhor Jesus, o Messias, antes da cruz. Yet he opened not his mouth. Mas não abriu a boca. This is an expression which indicates that he did not complain. Isso é uma expressão para dizer que ele não reclamou, He did not threaten. não ameaçou, He didn't tell these people that they were going to suffer horribly because of what they were doing to him. não disse a essas pessoas que eles iam sofrer terrivelmente pelo que eles estavam fazendo a ele. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb or silent, so he opened not his mouth. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Now we know that this was literally true at the 6 trials that he endured. E sabemos que isso It was literally true. foi literalmente verdadeiro nos 5 julgamentos pelos quais passou. Before Jesus went to the cross, he actually endured 6 trials, 3 Jewish, 3 Roman. Antes de ir para a cruz, o Senhor Jesus Cristo passou por 6 julgamentos, 3 romanos e 3 judeus. And yet in none of these trials did he complain. E ainda assim, em nenhum desses julgamentos ele reclamou. Even though he was abused physically, Apesar de ter sido abusado fisicamente, and even though there were many false accusations brought against him, e mesmo tendo sido acusado injustamente, he did not offer defense, não pediu defesa and he offered no threats. e nem fez ameaças. Now obviously this can't refer to Israel. Então, claramente, isso não pode se referir a Israel. Israel has not been silent. Israel não ficou em silêncio. Israel has suffered greatly over the centuries, but they have always complained about it. Israel tem sofrido ao longo dos séculos, mas também tem reclamado a respeito. And they have retaliated. E eles têm revidado. But we can say of Messiah that he was silent. Mas podemos dizer que o Messias, ele ficou em silêncio. In verse 8, he was taken from prison and from judgment. No verso 8, por juízo opressor foi arrebatado. Okay, so he was arrested, Ele foi preso and then he was put on trial, e foi levado a julgamento and he was condemned. e foi condenado. And who will declare his generation? E quem da sua linhagem cogitou? For he was cut off from the land of the living. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. For the transgressions of my people he was stricken. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Now literally this says, for the transgression of my people, to whom the stroke was due. Literalmente a frase foi: pela transgressão do meu povo, a quem veio a batida, o ferimento. This is saying that Israel actually deserved the penalty, E o que isso quer dizer é que, na verdade, Israel merecia a penalidade, but he suffered in their place. mas ele sofreu no lugar deles. So it says, for the transgressions of my people. E assim ele diz: por causa da transgressão do meu povo. Transgression is a word for sin that emphasizes the breaking of a law. A transgressão nos lembra do pecado e reforça a violar a lei. And it says here, he suffered for my people.
E diz aqui que ele sofreu pelo meu povo. Now, it states here very clearly that Messiah is to die. E é deixado bem claro aqui que o Messias deve morrer. There have been many previous references to Messiah in prophecy, but this is the first time it's declared that he would die. E antes dessa passagem já houve muitas profecias sobre o Messias, mas essa é a primeira que fala que ele deve morrer. So after trials and judgment, the servant is taken away for execution. Então, após julgamentos, o servo é levado para a execução. And Israel did not realize that he died for the sins of the people. E Israel não percebeu que ele tinha morrido pelos pecados do povo. Now it says, who will declare his generation? That means we thought this was the end. E quando diz, e da sua linhagem, quem dela cogitou, o significado é assim, bom, a gente pensou que esse seria o fim. He's cut off, that therefore he has no descendants. Ele foi cortado, e então, como consequência, ele não tem descendentes. It was like saying he was put to death and that's the end. É como dizer, ele foi levado à morte e acaba aí. But we'll see that it's not the end. Mas nós vamos ver que não é o fim. But that's what Israel thought. Mas é o que Israel pensou. He was cut off, that is, he was executed. Ele foi cortado, foi executado. Don't have to worry about Jesus anymore. Não precisa mais esquentar a cabeça com Jesus. And yet for the last 2,000 years, E só que nos últimos 2000 anos, in every generation they are confronted with Jesus. a cada geração eles são confrontados com Jesus. Now in verse 9 it talks about the burial of Messiah. E no verso 9 fala-se sobre o enterro do Messias, o sepultamento dele. And because he was executed as a criminal, you would expect that he would be buried as a criminal. E por ter sido executado como criminoso, esperava-se que ele fosse enterrado como criminoso. However, God intervenes, and even though he was treated with injustice, he is buried in a rich man's tomb. E aí Deus intervém e apesar dele ter sido tratado com injustiça, agora ele é sepultado no sepulcro de um homem rico. So he is buried in the tomb of Joseph of Arimathea, Que é no túmulo de José de Arimateia, a rich man. homem rico. All right, now they made his grave with the wicked. That is what they expected in Israel. Então diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, esse era o pensamento de Israel. So they executed him as a criminal. They expected that he would be buried in a criminal's grave. Então, foi executado como um criminoso e esperava-se que também fosse enterrado como um criminoso. But Mas the unexpected happened. o inesperado acontece. It says, with the rich at his deaths. Diz, com o rico esteve na sua morte. Actually, the word death here is very, very unusual. E interessante que a palavra para morte aqui no original é muito incomum, muito. It's what's called an intensive plural. É o que se chama em hebraico de plural intensivo. And it's actually in the plural, deaths. E está mesmo no plural, mortes. Now understand that when Jesus was on the cross, he died twice. E entenda que quando Jesus esteve na cruz, ele morreu 2 vezes. Now we understand his physical death. Compreendemos sua morte física, He died physically. morreu fisicamente, Now even this was a unique death. e mesmo essa morte já foi uma morte única, diferente de todas. Jesus said, "No man takes my life from me. I lay it down of myself." Porque o Senhor Jesus Cristo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou de vontade própria. Jesus did not die because he was crucified. Jesus não morreu porque ele foi crucificado, Jesus did not die by bleeding to death. ou por sangrar até a morte, Jesus died in a unique way. mas morreu de uma forma única. He dismissed his spirit.
Ele entregou o seu espírito. The only person who ever died this way. A única pessoa que jamais morreu dessa forma. Wouldn't it be wonderful if we could die that way? Seria maravilhoso poder morrer desse jeito? Father, into your hands I dismiss my spirit. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. And you go immediately into the presence of the E Lord. já vai imediatamente para a presença do Senhor. Wouldn't it be wonderful to do that? Não seria maravilhoso fazer isso? Well, you can say the words, but it won't happen. Mas você pode usar as palavras, mas já não vai acontecer. But Jesus said it, Mas Jesus disse, and his spirit left his body. e o seu espírito deixou o seu corpo. And he entered into the presence of his Father. E ele entrou na presença do seu Pai. And his soul went into paradise. E a sua alma foi ao paraíso. So he died physically in a unique way, E assim ele morreu fisicamente de uma forma sem igual, but it was a physical death. mas foi uma morte física. However, before that, Entretanto, antes disso, he died spiritually. ele morreu espiritualmente. Jesus was on the cross for 6 hours, O Senhor Jesus esteve na cruz por 6 horas, crucified at 9 o'clock in the morning. crucificado às 9 da manhã. During the first 3 hours, even though he is suffering physically, Durante as 3 primeiras horas, apesar dele estar sofrendo fisicamente, nevertheless we see him carrying on conversations with people. ainda assim vemos ele tendo conversas com as pessoas. He talked to John, he talked to his mother, Conversou com João, com sua mãe, he talked to the thief on the cross, conversou com o ladrão na cruz, he even prayed até orou to his Father. ao seu Pai. Father, forgive them, they don't know what they're doing. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. But then at 12 o'clock noon, darkness covered the earth. Mas aí, às 12 horas, ao meio-dia, a escuridão cobriu a face da It was a terra. thick darkness that no eyesight could penetrate. Era uma escuridão espessa que nenhum olho podia penetrar. And while Jesus was on the cross from 12 o'clock until 3 o'clock, no one could see him. E enquanto Jesus esteve na cruz, do meio-dia até as 3, ninguém pôde vê-lo. And here is where he died spiritually. E esse é o momento onde ele morre Here is espiritualmente. where God the Father poured out the sins of the world on his Son, Jesus É Christ. nesse momento que Deus Pai derramou os pecados do mundo inteiro sobre ele. And Jesus Christ screamed out, my God, why have you forsaken me? E o Senhor Jesus gritou, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Earlier he was addressing him as Father, Antes estava se referindo a ele como Pai, but now he says, my God. mas agora ele diz: meu Deus. And this is the only time in Scripture where Jesus addresses God as God. E essa é a única passagem das Escrituras quando o Senhor Jesus se dirige a Deus como Deus. Other than that, he always addressed him as Father or my Father. Fora isso, era sempre Pai ou meu Pai. But now he is separated from God the Father and God the Holy Spirit, Mas agora ele está separado de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. because he who knew no sin was made sin for us. Porque aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Now remember, the concept of death is always one of separation, E lembra-se que o conceito de morte sempre é de separação. and now the Son is separated from the Father because of our sins. E agora o Filho está separado do Pai por causa dos nossos And pecados. so this is a spiritual death. E assim esta é uma morte espiritual. The concept of spiritual death E o conceito de morte espiritual was introduced in the garden. foi apresentado no jardim. The Lord gave one prohibition to man: O Senhor deu uma proibição ao ser humano. of every tree you may freely eat, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat thereof you shall surely die. Pode comer de todo fruto de qualquer árvore, mas não
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dele comer, certamente morrerá. In the day that you eat of it, No dia em que você comer dela, you will surely die. certamente morrerá. Man ate E o homem comeu and died immediately. e morreu imediatamente. He lived for 930 years, Ele ainda viveu 930 but the anos, moment he ate that fruit, he died. mas no momento em que comeu o fruto, ele morreu. He is separated from God. Foi separado de Deus. It's a spiritual death. É uma morte espiritual. And so we are born physically alive, but we're born spiritually dead. E assim, quando nós nascemos fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. In Ephesians 2:1, we were dead. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos. That's not physical death, that's spiritual death. E não é morte física, é espiritual. So we are born dead. Então, nascemos mortos, We're separated from God. separados de Deus. And therefore we must have a spiritual birth. E assim necessitamos de um nascimento espiritual. And so through one man, Adam, sin entered into the world, and death through sin. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Death spread to all men because all sinned. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Now, this is a very pregnant verse. It has a lot of meaning, a lot of depth. Esse é um versículo de muito significado. The death that spread to all men is not physical, it's spiritual. A morte que se espalhou pela raça humana não é física, é espiritual. And because all sinned when Adam sinned. Porque todos pecaram quando Adão pecou. And so if you study this passage and he talks about the death that came, that is separation from God. Então, ao estudar toda essa passagem, você vai ver da morte que veio por causa do pecado. Okay. Now we die physically E assim nós morremos fisicamente because of the curse. por causa da maldição. Okay. You came from dust, you're going to return to dust. Você veio do pó e vai retornar ao pó. And we are living in a world that is under a curse. E nós vivemos num mundo que está sob maldição. And so we die physically because we are still under that curse that's on all creation. E então nós morremos fisicamente porque fazemos parte de uma humanidade que está sob essa maldição. But when we put faith in Jesus Christ, we have salvation. Mas ao colocarmos fé no Senhor Jesus Cristo, temos salvação. And the wages of sin is death. E o salário do pecado é a morte. But when we put faith in Christ, we are transferred from death unto life. Mas ao colocarmos a fé no Senhor Jesus, somos transferidos da morte para a vida. In John 5:24, the one who believes has passed from death into life. E está escrito em João 5:24, o que crer passou da morte para a vida. Now that's immediate. E isso é imediato. It's true for every one of us who have put faith in E Christ. vale para cada um de nós que colocou a sua fé no Senhor Jesus. This is accomplished. E isso já se realizou. We have passed from death to life, Nós passamos da morte para a vida, but we're going to die physically. mas vamos morrer fisicamente. So we see this concept of spiritual death. E assim nós vemos aqui esse conceito da morte espiritual. Well, they made his grave with the wicked, but with the rich at his deaths. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. So Jesus died twice on the cross. E Jesus morreu 2 vezes na cruz. And it says here, because he had done no violence, neither was any deceit found in his mouth. E diz aqui, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. And so he is laid in a place of honor in a rich man's tomb. E assim ele é colocado num lugar de honra, na sepultura de um homem rico. So his death is purely substitutionary.
E assim a sua morte é puramente de substituição. So the servant was assigned a criminal's grave, but in divine justice, God saw that he was buried in a rich man's tomb. E assim foi designado ao servo a sepultura com os perversos, mas o Pai o colocou com o rico. Now in verse 10 we have something that is startling. E no verso 10 nós temos algo que é estarrecedor. In verse 10 we find out who is ultimately responsible for the death of Messiah. Nós vemos quem é, no final das contas, responsável pela morte do Messias. Not the Jews, Não os judeus, not the Romans, não os romanos, but Jehovah himself. mas o próprio Jeová. It pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. Ao Senhor agradou moê-lo, God fazendo-o enfermar. himself made his soul an offering for sin. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. The only one able to provide salvation to the world is the Lord. O único que pode trazer a salvação ao mundo é o Senhor. And the death of Messiah is not accidental. E a morte do Messias não é acidental, It's not due to the force of circumstances. não é por causa das forças das circunstâncias, Not related to any mistake or misjudgment on the part of Messiah, ou por um erro ou mau julgamento com relação ao Messias, but it's very definitely a part of God's divine plan. mas certamente e definitivamente faz parte do plano de Deus. Oh, it's a biblical principle that without the shedding of blood, there's no forgiveness of sins. Afinal, é um princípio bíblico que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Under the Mosaic law, a system of animal sacrifices was instituted. Na lei mosaica é instituída uma lei de sacrifício de animais. But as it says in Hebrews 10:4, it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. Mas como está escrito em Hebreus 10:4, não é possível tirar pecados pelo sangue de animais. But through the death of Messiah, the sin penalty will be paid once and for all. Mas através da morte do Messias, a penalidade do pecado foi paga de uma vez por todas. And it's God who provides this. E é Deus quem faz a providência disso. God himself provides the perfect sacrifice to take care of our sins. O próprio Deus oferece o sacrifício perfeito pelos pecados. This is God's plan, it's his design, Esse é o plano de Deus, o seu desígnio, and he has fulfilled it in the person of the suffering servant of Jehovah. e ele o cumpriu na pessoa do servo sofredor de Jeová. And then we come to this strange expression, E nós nos damos de frente com essa expressão estranha: he shall see his seed, he shall prolong his days. verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Well, if he is dead, how can he see any descendants? Bem, se ele está morto, como poderá haver descendência? If he's dead, how can his days be prolonged? Se ele está morto, como seus dias podem ser prolongados? Well, the only way these things could happen is by resurrection. E a única forma disso poder acontecer é pela ressurreição. This will be described later. Isso será descrito mais tarde. But we are told in this passage that for the first time that Messiah will die. E é nos dito nessa passagem pela primeira vez que o Messias morrerá, But we also see the clear implication that there will be a resurrection. mas também vemos a clara implicação de que haverá ressurreição. And after the resurrection, Messiah will see the success of his mission, E depois da ressurreição, o Messias verá o sucesso da sua missão. because it says that the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Porque diz que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Now, this is based on the fact that his soul was made an offering for sin. E isso se dá pelo fato de que sua alma foi dada como oferta pelo pecado. And so, because Jesus died as our substitute, E assim, porque Jesus morreu como nosso substituto, salvation is available, a salvação está disponível. and God has validated this
E Deus validou isso by the resurrection of Jesus Christ. pela ressurreição de Jesus Cristo. And therefore Jesus will see his seed, that is, he will have spiritual progeny. E assim o Senhor Jesus Cristo verá a sua posteridade. The prolonging of his days means that he is going to have eternal life in his resurrection body. A prolongação dos seus dias significa que no seu corpo ressurreto ele terá eternidade. And it will please God the Father to prosper him. E isso permitirá ao Pai, ao Deus Pai, dar-lhe prosperidade. In verse 11, No verso 11, he shall see the travail of his soul and be satisfied. ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. God the Father sees the suffering Deus Pai vê o sofrimento of the soul of his servant, da alma do seu servo and he will be satisfied. e ele estará satisfeito. This is the doctrine of propitiation, Essa é a doutrina de propiciação. that God the Father is satisfied by the work of Christ on the cross in paying for our sins, Que Deus Pai se satisfaz com a obra, o sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário. Justice demands a penalty be paid when there is violation of righteousness. A justiça exige um pagamento quando há violação da retidão. Righteousness is the character of God that is perfectly free from sin and evil. Retidão é o caráter de Deus que é totalmente livre de pecado e de mal. But where there is a violation of righteousness, justice demands a penalty. Então, quando essa retidão é violada, a justiça exige uma penalidade. Every violation demands a penalty. Toda violação exige penalidade. So that when man sinned in the garden, God could not say, I told you not to do that, please don't do it again. E assim, quando o ser humano pecou no jardim, Deus não podia dizer assim: olha, eu disse para você não fazer isso, por favor, não faça de novo. God couldn't say, well, it's not a big sin, Deus não podia dizer: olha, não é um pecado tão grande, so I'm going to excuse it. e assim eu vou dar o desconto. Now, from our perspective, it's not a serious sin. Da nossa perspectiva, não é um pecado sério. I'm sure there was much fruit on that tree. Eu tenho certeza que tinha muito fruto ainda naquela árvore. And to eat a piece of fruit, I mean, is that a big sin? Então, só comer um pedacinho de uma fruta, isso é um pecado grande? Not from our perspective. Não da nossa perspectiva. But it ruined the entire human race. Mas arruinou a raça humana inteira. It brought condemnation on the entire human race. Trouxe condenação a toda a raça humana. Why? Por quê? It's a violation of God's righteousness. Porque é uma violação da retidão de Deus. And his justice demands a penalty. E a justiça dele exige penalidade. So the great question, Então a pergunta é: now Satan would say, how can a loving God cast his creatures into the lake of fire? porque Satanás diria assim: como pode esse Deus celestial, um Deus de graça, mandar suas criaturas para o lago de fogo? Somehow impugning the character of God. E com isso ele tenta ir contra, desfazer do caráter de Deus. Oh, if God would send anyone to hell, then he can't be a loving God. Se Deus manda alguém para o inferno, então ele não pode ser um Deus amoroso. But the great question is this: Mas a grande pergunta é: how can a God of justice save anyone? como pode um Deus de justiça salvar alguém? That's the real question. Essa é a pergunta verdadeira. And there's only one possible answer. E só pode haver uma resposta possível. There must be a righteous substitute É necessário haver um substituto justo who will satisfy the demands of divine justice. que satisfará
às exigências da justiça divina. Otherwise, if God forgives our sins, He would be unjust. Porque de outra forma, se Deus perdoar os nossos pecados, Ele será injusto. If you go into a court of law, Se você for para uma corte da and the lei, judge says, well, you only killed 3 or 4 people, so I'm going to let you go. e o juiz disser assim: olha, você só matou umas 3 ou 4 pessoas, então eu vou te liberar. I mean, you could have killed thousands, but you only killed a couple, Porque você poderia ter matado milhares, mas só matou alguns. so I'll let you go this time. Então dessa vez eu vou deixar passar. Is that justice? Isso é justiça? No. Não. How can a God of perfect justice allow anyone to go to heaven? Como pode um Deus de perfeita justiça permitir qualquer um ir para o céu? How can He forgive any sin? Como Ele pode perdoar qualquer pecado? Justice forbids this. A justiça proíbe isso. And yet, the justice can be satisfied if there will be the death of a sinless substitute. E contudo, a justiça pode ser cumprida se houver a morte de um substituto. Now, the substitute has to be sinless, otherwise he would need to have a Savior himself. E o substituto tem que ser sem pecado, porque senão ele também ia precisar de Salvador. But Jesus was sinless. E o Senhor Jesus foi sem pecado. Because he was born of a virgin, he does not have the imputation of Adam's sin. Porque ele nasceu de uma virgem e não recebeu a imputação do pecado de Adão. He did not inherit a sinful nature. Não herdou a sua natureza pecaminosa. He committed no acts of personal sin. Não cometeu nenhum pecado. And therefore he is acceptable to a holy God to be a substitute for man. E por isso ele é aceitável a um Deus santo para fazer a substituição pelas pessoas. And Jesus, of his own free will, E Jesus, por sua própria vontade, died in our place. morreu em nosso lugar. This satisfied God's justice. E isso satisfez a justiça de And Deus. because the Father has now been propitiated, He is able to extend to us the offer of forgiveness and eternal life. E porque agora houve a propiciação, Ele pode nos aceitar para a vida eterna. So God the Father will see the travail of His soul, the suffering of His soul, and be satisfied. E assim Deus Pai verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. So when Jesus was on the cross bearing our sins, E assim quando Jesus estava na cruz levando os nossos pecados, that's the travail of His soul here. esse é o trabalho da sua alma aqui. The Father sees that and He's satisfied. O Pai vê isso e se satisfaz. And then He says, by His knowledge, my righteous servant shall justify many. E aí ele diz: o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos. So we can have justification. E assim podemos ter justificação. Justification is a declaration by God that we are righteous. Justificação é uma declaração vinda de Deus de que nós somos justos. Now, one thing that is often not clearly understood about our salvation E uma coisa que muitas vezes não é bem entendida sobre nossa salvação. we have to have righteousness in order to get into heaven. Precisamos ter justiça, retidão, para podermos entrar no céu. In order to have a relationship with a holy God, we must have a righteousness that is equivalent to His. Para podermos ter um relacionamento com o nosso Deus, precisamos ter uma retidão equivalente à sua. For a holy God cannot have relationship with that which is unholy. Porque um Deus santo não pode ter relacionamento com aquilo que não é santo. But we are unrighteous. Mas nós somos injustos. So what's the answer? E então qual é a resposta? The answer is found in imputation, A resposta vem na imputação. in that when I put faith in Jesus Christ, God gives me His righteousness as a free gift. Que quando eu coloco a minha fé no Senhor Jesus Cristo, Deus me dá a sua retidão. There is a righteousness which is a gift from God
given to everyone who puts faith in Jesus Christ. Há uma retidão que é um presente de Deus e que é dado a cada um que coloca sua fé no Senhor Jesus. In Romans 5:17, Em Romanos 5,17, we have the gift of righteousness. nós temos aqui o dom da justiça. Don't you have a gift? É dom. It's a gift? Presente, o dom. Okay. You get righteousness as a gift. Então vocês têm como presente a retidão. The problem is that our translation brings righteousness and justice into one word. Uh-huh. But I have been reading the difference in the translation. Here we have, well, you've got justice again. We have the righteousness E nós temos aqui a retidão from God. de Deus. Que na nossa tradução, tanto justiça quanto retidão vem só com uma tradução, né, que é justiça. Por isso eu estou fazendo a explicação. This is righteousness Isso é retidão that comes from the source of God. que vem da fonte de Deus. It's a righteousness which is given to us when we put faith in Jesus Christ. É uma retidão que nos é dada quando colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. By his knowledge, my righteous servant shall justify many. Pela sua retidão, o meu servo reto haverá de justificar a muitos. Justification is a declaration of God in which he says, you are righteous. Justificação é uma declaração de Deus dizendo: você é reto. This is not related to your experience, to your works after salvation. Isso não está relacionado à sua experiência, às suas obras depois de ter a salvação, But it's a declaration when you put faith in Christ that you are righteous. mas é uma declaração após você ter colocado a sua fé em Jesus de que você é reto. And you're declared righteous because God gives you his as a free gift. E você assim é declarado porque Deus lhe dá a sua retidão como um presente, So I um have dom. salvation not because of my own righteousness, E assim eu recebo a salvação não por causa da minha própria retidão, but as it says in 2 Corinthians 5:21, that Mas we diz- might become the righteousness of God in him. diz em 2 Coríntios 5:21, para que fôssemos feitos retidão de Deus nele. So I get into heaven because of the righteousness of Christ, not because of my righteousness. E assim eu entro no céu por causa da retidão de Cristo e não a minha. For he shall bear their iniquities. Porque a iniquidade deles levará sobre si. Again, we see this principle of substitution. Mais uma vez vemos o princípio da substituição. It's what Christ did that buys my freedom from sin. E é o que Cristo fez que compra a minha liberdade do pecado. He bears my sin. Ele leva o meu pecado. Therefore, Por isso, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Now, this is the principle of reward. E esse é o princípio de recompensa. God the Father is going to reward his Son for his faithfulness and for his obedience. Deus Pai recompensará o seu Filho por sua fidelidade e obediência. And Jesus Christ also will divide the spoil with the strong. E Jesus Cristo também repartirá o despojo com os poderosos. Talking about the fact that he is going to share with many people that which God the Father has given to him. Falando do fato que ele vai compartilhar com muitas pessoas aquilo que Deus Pai lhe deu. And he explains the reason why. E ele explica o porquê. Because he has poured out his soul unto death,
porque ele derramou a sua alma na morte. He was numbered with the transgressors. Foi contado com os transgressores. He bore the sin of many. Levou sobre si o pecado de muitos. And he made intercession for the transgressors. E pelos transgressores intercedeu. So again we have the fact that the servant will be greatly blessed in the end, but it's because he has died on behalf of others. Então aqui mostra de novo o sucesso do servo no final, mas foi porque ele morreu pelo pecado de outros. What a wonderful, wonderful passage this is. Que passagem maravilhosa, maravilhosa esta. And having read through the passage, it should be very clear that this prophecy cannot possibly be applied to the nation of Israel. E assim, lendo essa passagem, fica claro que não há como essa passagem se relacionar a Israel. Israel hasn't been silent. Israel não ficou em silêncio. It hasn't been legally tried and condemned. Não foi legalmente julgado e condenado. It hasn't died through legal execution. Não morreu por execução legal. This is talking about the suffering servant of Jehovah providing salvation not only for Israel but also for the whole world. Está falando do servo sofredor de Jeová morrendo não só por Israel, mas por todo o mundo. So Isaiah indicates to us that Messiah will come twice. Assim, Isaías indica que o Messias virá duas vezes. Once to suffer and then a second time to establish his kingdom on the earth. Uma vez para sofrer e aí então na segunda vez para estabelecer o seu reino na terra. Now, this is very clearly taught in Isaiah. Fica muito claramente ensinado em Isaías. Messiah will come 2 times. O Messias virá duas vezes. And the rabbis who studied this could see this. E os rabinos que estudavam isso conseguiam ver isso. And they didn't know how to explain it. They didn't. They did not know how to explain E it. eles não sabiam como explicar. And so they came up with this idea of 2 messiahs. E aí eles vieram com essa ideia de dois Messias. And they talked about the Messiah of who would be the son of Joseph. O Messias que seria o filho de José. And they said he's the one who will come and suffer in fulfillment of the servant passages. Esse é o que virá e sofrerá como relacionado à passagem do servo. And they said the second Messiah is the son of David. E o segundo Messias é o filho de Davi. And they said, well, he will come and he will resurrect the first Messiah to life. E diz, ele virá e ressuscitará o primeiro Messias da morte. And then he would establish his kingdom on the earth. E aí vai estabelecer o seu reino na terra. So they very clearly recognized that Isaiah taught that Messiah would come and die. E então, muito claramente, eles reconhecem que o Messias viria e morreria. But they failed to correctly interpret the Messiah who would come first to die and then come again to rule. Mas eles falharam em compreender que o Messias viria primeiro para morrer e depois para reinar. So we see Messiah would be born in natural circumstances without any unusual characteristics. Então vemos que o Messias nasceria em situação comum, normal, sem nada de especial. His first coming would be characterized by suffering. A sua primeira vinda se caracterizaria por sofrimento. Messiah would be rejected in his first advent. O Messias seria rejeitado no seu primeiro advento. He would undergo a trial and be condemned to death. Passaria por um julgamento e seria levado à morte. He would be executed, Seria executado, but he would be buried in a rich man's tomb. mas seria enterrado no sepulcro de um homem rico. Messiah would be resurrected, O Messias seria ressuscitado and all of his sufferings and his death were substitutionary, e todos os seus sofrimentos e mortes seriam substitutivos so that we might have life, para podermos ter vida. and he died so that our sins might be removed from us.
E Ele morreu para que os nossos pecados pudessem ser removidos de nós that we might enter into a new relationship with e God. pudéssemos adentrar um novo relacionamento com Deus. And Messiah would bring justification to all who believe in him. E o Messias então traria justificação a todos os que nele crerem. What a wonderful, wonderful passage. Que passagem maravilhosa. All right, we have some questions. Então nós temos agora algumas perguntas. All right, we'll start here. Vamos começar por aqui. Aparentemente, a pergunta que nós tínhamos no primeiro tempo, acho que respondemos no segundo tempo, mas eu vou... Aparentemente a pergunta que haveria no primeiro tempo foi respondida no segundo tempo. Apparently, the question they had at the first time was now answered in the second time. Eu vou repetir porque pode ser do interesse de outros. Ele disse, mas eu vou repetir porque pode ser do interesse de outros. I'll repeat it anyway because it might be of the interest of someone else. A pergunta é com relação à morte de Jesus. A dúvida que havia, assim, de clarificar era morte física e espiritual. Normalmente, nós entendemos morte física, espiritual e morte eterna, humanos. Jesus foi só física. A vida espiritual também, me parece que respondeu que sim, ele não é morte espiritual. Se você quiser complementar uma coisa, mas você já falou. Porque geralmente a ideia que se tem, a compreensão que se tem é de morte física, espiritual e morte eterna. Então aí veio a questão, então Jesus também teve uma morte espiritual, né, do que ele falou. Mas se ele tiver alguma coisa para complementar, pode ser. Because we usually understand that there is physical, spiritual, and eternal death. But then comes the question, oh, so Jesus did have a spiritual death. So you answered this, but if you had anything to complement for it. I would say also that his spiritual death was infinite in scope, infinite. Eu diria também que a sua morte espiritual foi infinita na visão. And that the death that he died on the cross in paying for our sins extended to all sins. E a morte que ele teve na cruz para pagar pelos nossos pecados atingiu todos os pecados. And there is a sense in which there was a spiritual death, there was also a spiritual resurrection. E há o sentido de que houve a morte espiritual e também houve a ressurreição espiritual. In some way he was brought back to life. Uma certa perspectiva, ele foi trazido de volta à vida de uma certa forma. Because after that time on the cross, now again he talks to God as his Father. Porque após aquela morte na cruz, novamente ele fala com Deus como Pai. So that he is restored to his original relationship with his Father. Então ele é restaurado à sua comunhão, ao seu relacionamento original com Deus. Okay. All right. Maybe it's. Os discípulos, durante os 3 anos, entenderam isso bem? Os discípulos, durante os 3 anos, entenderam isso bem? Did the disciple during the 3 years understand this well? Oh, I don't think so. Eu não acho. Even when Jesus announced that he would go to Jerusalem and be killed by the Jewish leaders, they said, "No, no, Lord." Até mesmo quando Jesus anunciou que ele iria para Jerusalém para ser morto pelos líderes judeus, eles disseram, não, não, Senhor. They didn't really understand what was going to happen with Jesus. Não entenderam realmente o que ia acontecer com Jesus. Even though this was something that was clearly taught in the Old Testament. Apesar disso ter sido tão claramente ensinado no Velho Testamento. And even though they gave the testimony, you are the Christ, that is, you are the Messiah. E mesmo
dando-se o testemunho, eles mesmos deram testemunho, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. Somehow they didn't grasp the full significance of the prophecies that were given about Messiah. De alguma forma eles não alcançaram o ensino completo que havia sido dado no Velho Testamento sobre o Messias. And it was later, after the resurrection, they began to say, oh, we should have seen this, but we didn't. E foi mais tarde, depois da ressurreição, que eles, que caiu a ficha e eles falaram, a gente devia ter percebido isso. And so you can read Peter's great sermon on Pentecost, or the one that he preaches at the Gate Beautiful later, and you can see how suddenly he has this realization of how Jesus fulfilled all these Old Testament prophecies. Porque você pode ver na pregação de Pedro mais tarde, a chamada grande pregação, como de repente ele tem essa grande percepção desse feito de Cristo. Yeah. Quão culpados são as pessoas que participaram ativamente da morte de Jesus, considerando que foi Deus que o matou e ele entregou o Espírito. Então, por exemplo, o soldado batendo nele, era apenas um processo de Deus. Quão culpados eles são? Então, qual foi o tamanho da culpa das pessoas que contribuíram para a morte do Senhor Jesus, os soldados que bateram nele e tudo, já que foi Deus, Deus, como nós estudamos, que o levou à morte realmente, Como fica isso? So, how much guilty are people to be considered? For example, the soldiers who whipped him and everything, since it was God Father who had brought him to death, and it was he himself who rendered his spirit. E também, como Zeca disse, e já que foi ele próprio que entregou o seu espírito. In Luke 17:1, Em Lucas 17:1, it's impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. God has a plan. Deus tem um plano. The plan was for Jesus to come into the world and to die on a cross. O plano era de Jesus vir ao mundo e morrer na cruz. It was prophesied that he would be betrayed by a friend. E profetizou-se que ele seria traído por um amigo. That was God's plan. Era o plano de Deus. But God did not force Judas to do this. Mas Deus não forçou Judas a fazer isso. Of his own free will, Judas decided to do Por this. sua própria vontade, Judas decidiu fazer isso. Now it had to be that Jesus would be betrayed. Então teria que acontecer que Jesus ia ser traído. But woe to him who did it. Mas ai do homem que fez isso. Now when it came to the Roman soldiers, they were doing their job. Com relação aos soldados romanos, eles estavam fazendo o seu trabalho. And Jesus prayed, forgive them, they don't know what they're doing. E Jesus orou pedindo, perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. And even with the Jewish leaders, E mesmo com relação aos líderes judeus, while they conspired to put Jesus to death, é verdade, conspiraram, levaram-no à morte, they manipulated Pilate to condemn Jesus, manipularam Pilato para que condenasse Jesus. and Peter even said, by wicked hands you have taken and crucified the Lord of glory. E Pedro ainda disse, por mãos perversas vocês crucificaram o Senhor da glória. So certainly they are guilty of certain aspects of the death of Christ. Então, com certeza, eles são culpados em alguns aspectos pela morte do Senhor. People don't go to hell for that. As pessoas não vão para o inferno por causa disso.
Rather, they are condemned to eternity in the lake of fire because they have not put faith in the only one who could save them. Em vez disso, eles são enviados para o lago de fogo por não colocarem a fé naquele que trouxe-lhes a salvação. So you had the religious leaders, you had the Pharisees who were involved in promoting the death of Christ. Então vocês têm os líderes religiosos, os fariseus, que estiveram ligados a promover a morte do Cristo. But we read later in the book of Acts that many of the Pharisees put faith in Christ. Mas nós lemos mais tarde no livro de Atos que muitos fariseus colocaram fé no Senhor Jesus, After they'd crucified him. depois de crucificá-lo. And even Peter in Acts chapter 2, he's preaching to the Jews and he said, you killed your Messiah. E até Pedro, em Atos 2, falou para os judeus: vocês mataram o seu Messias. And many of them were convicted by this message and they said, so now what do we do? E colocou sobre eles a culpa através dessa mensagem e disse: e agora, o que fazer? So even though they crucified Jesus, many of them were saved afterwards. E assim mesmo, tendo crucificado Jesus, muitos deles foram salvos depois. So ultimately, it does no good to assess blame for the crucifixion of Jesus. Então, no final, não adianta, não leva a nada nós irmos a essa questão da culpa pela morte do Senhor Jesus, Because he died for you. porque Ele morreu por vocês, He died to pay the penalty for your sins. morreu para pagar a penalidade pelos seus And pecados. had you been the only sinner in the world, E ainda que você fosse o único pecador no mundo, he would have gone to the cross for you. Ele teria ido à cruz por você. Sylvia. Gênesis 3, assim que morressem espiritualmente, eram para morrer fisicamente imediatamente? Ou não? Okay, Genesis 3. So as soon as they died spiritually, Mhm. was it for them to die physically too? Are you talking about the penalty for eating the fruit? Você está falando da penalidade por comerem do fruto? E desobedeceram a ordem de Gênesis 2:17. Yes, and disobeying thus the order in Genesis 2:17. Okay, in the day that you eat it, you will surely die. Ok, então disse: no dia que no dia que comer, certamente morrerás. Okay? That was an immediate death. Isso aí se tratou de uma morte imediata. Physical death comes later. A morte física vem mais tarde. Okay? In Genesis 3:17, Em Gênesis 3:17, because you have eaten from the tree that I commanded you not to eat, porque você comeu da árvore que eu disse que não comesse, the ground is cursed, maldita é a terra por tua causa. and actually all creation will be cursed. E, na verdade, toda a criação fica amaldiçoada. And now you're going to have the ground, the nature is going to fight against you. E agora a natureza vai lutar contra você. And in verse 19, in the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground. E no verso 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Out of it you were taken, dust you are, to dust you shall return. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. And so this is the curse. Então essa é a maldição. The initial penalty for disobedience was death. A penalidade inicial pelo pecado era a morte. Adam ate, Adam died. Adão comeu, Adão morreu. But we have this curse that is brought upon nature and all living things. Mas nós temos essa maldição que veio sobre a natureza e sobre todas as coisas vivas. And in Romans chapter 8, the Apostle Paul addresses this. E em Romanos 8:19, Paulo vem falar disso. The earnest expectation of the creation is eagerly waiting for the revealing of the sons of God. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Creation was subjected to futility, Pois a criação está sujeita à vaidade, not willingly, but because of him who subjected it in hope. não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Okay, the creation being subjected to futility is the curse. E a criação está sendo sujeita à vaidade é a maldição. The creation itself will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. We know the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Not only that, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly awaiting the adoption, which is the redemption of our body. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. So we are delivered from the penalty of sin when we believe in Jesus. Então nós somos libertos da penalidade do pecado quando cremos em Jesus. Yes? Sim, But you're going to die physically. mas vai morrer fisicamente. So you see, if that physical death is the penalty for sin, then why do we die physically? Então, se a morte física é a penalidade pelo pecado, então por que nós morremos fisicamente, se colocamos a fé nele? So I believe in Christ, and Jesus said, the one who believes in me will never die. Então, eu creio em Cristo e Jesus disse, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. And Jesus said in John 11:25, E Jesus diz em João 11:25, he who believes in me, even if he dies, he shall live. quem crê em mim, ainda que morra, viverá. If you die physically, Se você morrer fisicamente, nevertheless you're going to live. entretanto, você viverá. But whoever lives and believes in me will never die. E todo aquele que crê em mim não morrerá Well, how can you eternamente. die and never die? Então, como é que você pode morrer e nunca morrer? See, we're talking about two different things here. É porque está se falando de duas coisas diferentes aqui. So I'm going to die physically Então, eu vou morrer fisicamente, unless the Lord comes real soon. a menos que o Senhor volte logo, muito logo. But I'm never going to die. Mas eu nunca vou morrer. Okay. Does that help? Ajudou? Okay. One more. Yeah. Isaías 53:9, só para confirmar. Isaías 53:9, só para confirmar. Isaiah 53:9, just to confirm. Então era costume da época os malfeitores serem, por exemplo, depois da morte jogados numa vala, a família não reclamava o corpo para enterrar no túmulo como a gente faz hoje. Então era jogado num túmulo de indigentes, por exemplo. Era assim que era o costume? Então, era o costume da família desse criminoso, né? Não reclamar o corpo, ele era jogado numa vala, num lugar de indigentes, assim, era isso que acontecia? So is it the use of the family, the criminal? In old times, if he died, the family wouldn't reclaim his body, he would just be set somewhere as an important person. Oh, I don't know that. Ele falou, eu não sei a respeito I don't disso. know what claim the family might have on the body of a criminal. Não sei como seria a questão da família com o corpo do criminoso. I don't know. Não sei. Eliezer. É possível eu pedir perdão por pecados que não são meus? Que Jesus está falando, né? Perdoa-nos. É possível, para a gravação, né? É possível pedir perdão por pecados que não são meus, já que o Senhor Jesus falou ao Pai, perdoa-lhes. Is it possible to ask for forgiveness for sins which are not mine? Because Jesus said, Father, forgive them. I don't think so.
Eu acho que não. It's a very interesting question, É uma pergunta muito interessante. but I think that Jesus is in a unique position because he is the sin bearer, Mas eu acho que o Senhor Jesus está numa posição única, sem igual, porque Ele é quem está carregando os pecados. since he's the one who's dying for their sins. Then I think he can ask that the Father forgive them. E já que Ele é quem está morrendo pelos pecados deles, então Ele pode pedir perdão por esses pecados. Otherwise, if I could ask forgiveness for somebody else's sins, just think of the implications of that. Porque senão, se eu pudesse pedir perdão pelos pecados de outros, imagina a implicação disso. We wouldn't have to do any evangelism. Não precisaria nem evangelizar. I'm just going to enlist a lot of people to pray for all of the unsaved. Eu então peço para um monte de gente começar a pedir por um monte de pessoas não salvas. Okay. But I can pray that God will not hold offenses against others who have sinned against me. Mas eu posso pedir que Deus não tome, né, não segure as ofensas de pessoas que pecaram contra mim, não tem essas ofensas contra eles. In the sense that I could say, don't punish them because they hurt me. No sentido de que eu posso dizer, não os puna porque eles me ofenderam. Now, I could ask God for that, Eu posso pedir a Deus isso. and it would be possible God could answer that, E é possível que Deus responda isso. but not to forgive sins in the sense that now they're going to have salvation. Mas não no sentido de pedir o perdão para que agora eles tenham salvação. So, yeah, in the sense, don't hold this sin against them. Então, nesse sentido, né, não tenha esse pecado contra eles. Don't punish them for this sin. We could do that. Não os puna por esse pecado. Nós podemos fazer esse pedido. Good question. Boa pergunta. A minha pergunta se refere a quando ele falou sobre a imputação da retidão em nós, pela fé. E aqueles crentes que voltam do pecado e vivem pecando, eles receberam a imputação da retidão, mas eles estão vivendo no pecado. Como é que eu entendo isso? Então, aprendemos que Deus nos imputou a sua retidão. Mas e aqueles crentes que voltam a viver no pecado? Então, estão no pecado, mas receberam a retidão de Deus. Como compreender isso? So God has imputed His righteousness upon us, but then some believers will go back to a sinful life. So now this guy has God's righteousness, but is in sin. How can I put this together? God's righteousness was given to you at your salvation. A retidão de Deus foi lhe dado na sua salvação. Do you ever sin? Você já pecou alguma vez? Yes? Well, how can you explain that? Então, como explicar isso? It's because you still have a sin nature and often you say yes to it. É porque ainda nós temos a natureza pecaminosa e muitas vezes dizemos sim para ela. The problem that we have when we talk about somebody who was justified, but now they have a sinful lifestyle, O problema que temos com relação a alguém que foi justificado, mas agora vive um estilo de vida pecaminoso, is we begin to think, my sins are okay, your sins are bad. é que nós começamos a pensar, os meus pecados, tudo bem, mas os seus são muito ruins. Your sins are more serious than mine. Os seus pecados são mais sérios que os meus. But remember eating the fruit of that tree Mas lembra que comer o fruto daquela árvore ruined the human race. arruinou a raça humana. So how can you say, well, my sins are small, your sins are great? Então como é que a gente pode dizer, os meus pecados são pequenos, os seus são grandes? Or perhaps you want to quantify this. Ou talvez você queira então quantificar isso. I only have a few, you have a lot. Eu só tenho alguns e você tem muitos. Well, what's the cutoff point? Então, qual é a linha divisória? 10 sins a day? 10 pecados por dia? 100 sins a day? 100?
Okay, I only commit 100 a day, so I'm okay. Bem, eu só cometo então 100 por dia, então tá certo. You got 101, so we're going to question your justification. Então você que tem 101, nós vamos questionar a sua justificação. The fact is, even for Christians, O fato é que mesmo para cristãos, we have a sinful nature nós temos uma natureza pecaminosa and we yield to it. e nós nos prestamos a ela. And Christians can and do sin, E os cristãos, é possível que pequem, eles pecam, some of them horribly. alguns de maneira horrível. So we become disobedient, Nos rebellious children. nos tornamos filhos desobedientes e rebeldes. So you may be a prodigal son for a while, Então você pode ser um filho pródigo por algum tempo, but you're still a son. mas ainda é filho. Live in the pig pen, Pode chegar a morar na pocilga, you may even die in the pig pen, até morrer na pocilga, still a son. mas ainda é um filho. Okay? What's the solution? You teach people the Word of God. Qual é a solução? Ensinar a palavra de Deus às pessoas. What happens so often is people live in ignorance of the plan of God. They don't know what to do about their sins. O que acontece com muita frequência é que as pessoas vivem em ignorância com relação ao plano de Deus. Or they live in rebellion against God because they really don't understand their salvation. Então, às vezes, vivem em rebelião contra Deus porque não têm uma boa compreensão da salvação. Or they don't understand and do not appreciate the tremendous sacrifice of Jesus Christ. Ou não apreciam e são gratos ao tremendo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez. What did it cost Jesus Christ to provide my salvation? Quanto custou ao Senhor Jesus Cristo me dar a salvação? So what did the Apostle Paul say? E o que o apóstolo Paulo diz? It's the love of Christ that motivates us. Pois o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos motiva. And I think for many people it's a matter of they haven't really been taught. E eu acho que o que acontece com muitas pessoas, o problema é que eles não têm sido ensinados. So they have no gratitude. E aí eles não têm gratidão. And there are some who are just rebellious. E alguns são simplesmente rebeldes. And God will take care of them. E Deus vai cuidar deles. I don't have to. Whom the Lord loves, He chastens, Porque o Senhor corrige, as He's going to spank them like you do a child. significa que eles vão apanhar, igual a gente faz com uma criança. But if you don't learn from the spanking, it says He scourges every son whom He receives. Mas se você não aprender de apanhar, aí diz que ele açoita a todo filho a quem recebe. And the scourging is very intense, very painful. E o açoite é muito intenso, muito doloroso. And sometimes the divine discipline is so severe that it removes a person from this life. E às vezes a disciplina divina é tão severa que ele remove a pessoa desta vida. Okay, so in 1 Corinthians 11:30, E assim em 1 Coríntios 11:30, many are weak, that's warning discipline. muitos estão fracos, e essa é uma disciplina mais branda. Sick, intensified discipline. Doentes, disciplina mais intensa. Sleep, maximum discipline. E dormir, disciplina máxima. Sin unto death. É o pecado para a morte. Okay. All right? Wonderful. Muito Oh, we bem. have another one. Okay. O irmão pensa, acha que Isaías entendido a profundidade do que ele anunciou ao povo? O irmão acha que Isaías entendia a profundidade do que ele anunciou ao povo? In your opinion, did Isaiah understand the deepness of what he
I think he had an understanding as to how deep his understanding. It probably wasn't as deep as yours. Eu acho que ele tinha uma certa compreensão, mas não tão profunda como essa que agora temos. In 1 Peter chapter 1, in verse 10 and following, Em 1 Pedro 1, 10 e os próximos versículos, of this salvation, the prophets have inquired and searched diligently foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, They prophesied of the grace to you, os quais profetizaram acerca da graça a vós, searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. So he says they had information that was revealed to them, Ou seja, eles tinham informação que lhes foi revelada one about the sufferings of Christ. sobre os sofrimentos de Jesus, That's what we just saw in Isaiah 53. que é o que vimos em Isaías 53, But the glories that would follow, that's his resurrection as well as his second advent to the earth and the establishment of his kingdom. mas as glórias que seguiriam isso, a sua ressurreição, o seu segundo advento, o seu reino a ser estabelecido na terra. So they did have understanding, but I don't think they could appreciate it like we can. Então eu acho que eles tinham compreensão, mas não conseguiam apreciar como nós conseguimos. They tried to understand. That's why it says they would inquire and carefully search. Eles tinham entendimento, mas eles tinham essa faltava ainda, por isso que eles indagaram e inquiriram. Can I ask two questions? You? Yes. If As, you want. as part of the audience. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Eu sou parte do auditório agora, né? A resposta que ele deu ao irmão, né, que nós podemos pedir a Deus que perdoe aquela ofensa que foi feita a nós. E aí se ele vai responder ou não, aí é ele que vai decidir. Então eu gostaria de saber qual é a base bíblica para isso. When you answered his question, and you said, yes, we can ask the Lord to forgive them for the offenses towards us, and He will decide what to do. What's the biblical basis for that? I would say we would find this in Acts chapter 7 Eu diria que encontramos isso em Atos capítulo 7, with Stephen, quando Estevão, and they are stoning him. He's about to die. estão apedrejando-no e ele está a ponto de morrer. He knelt down, cried out with a loud voice, "Lord, do not charge them with this sin." Clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Thank you. And my second question. E a minha segunda pergunta é a pergunta que Zeca fez, né? Recebemos a retidão, mas aí retidão e vida de pecado, como é que isso se encaixa, né? Então a minha pergunta é: será que a colocação seria então a retidão é posicional e não experimental, não está baseada na experiência que temos com Deus, mas na posição que recebemos de Deus? Então eu queria colocar assim. So according to your answer to Zach's question, okay, righteousness versus a life of sin, can we then define that the righteousness we have is positional and not experimental? It's not related to the life of sin we have. Yes. Sim, a resposta é sim. Thank you. Okay, we talked about that last year, and you didn't come. Nós falamos sobre isso ano passado e você não veio. When we talked about positional sanctification Quando falamos sobre santificação posicional and experiential sanctification. e santificação experimental.
Okay. So we are holy in Christ. Então somos santos em Cristo. Okay. 1 Corinthians 1:2 said that we are sanctified in Christ Jesus. That's our position. 1 Coríntios 1 e 2 diz que nós somos santificados em Cristo Jesus. É a nossa posição. So we are holy by virtue of our position in Christ. Então somos santos ou santificados em virtude da nossa posição em Cristo. But in 1 Peter 1:15 we are commanded to be holy in all of our conduct. Mas em 1 Pedro 1,15 é-nos dito, né, que sejamos santos em todo o nosso procedimento. So if I am holy, why am I commanded to be holy? Então, se eu sou santo, por que diz para eu ser santo? Because we have sanctification in two different senses here. Porque temos santificação em dois sentidos diferentes. Okay. All right. Well, I hope you have enjoyed our look at Jesus in the book of Isaiah. Espero que vocês tenham apreciado o nosso olhar em Cristo no livro de Isaías. There are other presentations of Christ in Isaiah that we didn't have a chance to look at. Há outras apresentações de Cristo em Isaías que nós não tivemos a chance de apreciar. I would encourage you to sit down and read Isaiah and discover these wonderful portraits of our Messiah. Quero encorajá-los, sente-se e leia Isaías para descobrir esses retratos preciosos do Senhor Jesus, o Messias. Let's pray. Vamos orar. Father, I just thank you for Jesus. Pai, quero te agradecer por Jesus. I thank you that you sent your Son into the world to die as our substitute. Agradeço porque o Senhor mandou o seu Filho ao mundo para morrer em nossa substituição. I thank you that he was willing to humble himself even to the point of death on the cross. Agradeço porque ele estava disposto a se humilhar até a morte de cruz. That he was willing to endure all of the abuse. Mas ele estava disposto a suportar todo o abuso And take upon himself my sins. e levar sobre si os meus pecados. And I thank you that you have preserved such a wonderful picture of Messiah in the book of Isaiah. Eu te agradeço porque o Senhor preservou retrato tão lindo do Messias em Isaías. I pray that as we study these things, we will come to have a much greater love for our Lord Jesus Christ. Algo que ao estudarmos essas passagens, venhamos a ter amor muito maior pelo Senhor Jesus I Cristo. pray that you will sanctify the time that we've spent in studying these things. Peço que o Senhor santifique os momentos usados para estudar essas May coisas. this love of Jesus Christ motivate us in our spiritual lives. Que esse amor do Senhor Jesus Cristo venha nos motivar na nossa vida espiritual. That we would not live for ourselves, but for the one who loved us and gave himself for us. Para não vivermos para nós mesmos, e sim para aquele que morreu por nós. I ask this in Jesus' name. Peço isso em nome de Jesus. Amen. Amém.